Aquela noite parecia comum, mas o peso do silêncio entre nós denunciava que algo estava prestes a ser revelado. Laura me olhou de uma forma diferente, os olhos brilhando como se escondessem um segredo antigo. Estávamos na sala. O som distante da chuva contra a janela criava um clima quase teatral. Eu me ajeitei no sofá, tentando disfarçar minha inquietação, mas o coração já batia acelerado. Camila, você acha mesmo que eu nunca percebi? Laura quebrou o silêncio, sua voz calma, mas firme, como se carregasse um poder oculto. Meu corpo gelou. Perceber o quê? Perguntei, tentando sustentar a máscara de inocência. Ela sorriu. Não era um sorriso qualquer, mas um enigma. O jeito que você olha para Eduardo, o jeito que ele olha para você. Você acha que não notei? Minha garganta secou. O ar pareceu desaparecer da sala. Eu tentei responder, mas apenas suspirei confusa. Laura, Comecei, mas ela ergueu a mão interrompendo-me. Não precisa negar. Eu sei. E sabe o que mais? Isso me excita. Ela disse sem vacilar, olhando-me fundo, como quem abre uma porta proibida. Senti o mundo girar. O chão parecia desaparecer. A revelação não apenas me chocava, mas despertava algo perigoso dentro de mim. Era como se o segredo que eu escondia agora fosse um veneno. E, ao mesmo tempo, uma tentação irresistível. Eduardo entrou na sala naquele instante, com a expressão distraída, como se não imaginasse o que estava sendo dito segundos antes. Mas seus olhos, quando cruzaram os meus, denunciaram algo. O mesmo fogo silencioso que Laura acabara de expor. Eu respirei fundo, tentando recuperar o controle. Laura, você não deveria brincar com isso. Ela riu suavemente. E quem disse que eu estou brincando? O silêncio que se seguiu foi esmagador. Eduardo sentou-se ao lado dela, mas eu podia sentir seus olhos desviando para mim, mesmo quando ele tentava disfarçar. Era um jogo invisível, um triângulo que girava em torno de desejos ocultos, confissões proibidas e segredos que não podiam ser ditos em voz alta. Naquela noite, tentei dormir, mas os pensamentos me torturavam. O rosto de Eduardo vinha à minha mente sem permissão. Seus olhares, suas mãos, seu silêncio cheio de mistério. E como se fosse pouco, a confissão de Laura ecoava como um sussurro interminável. Isso me excita. Sonhei com ele. Sonhei com sua presença ao meu lado, com o calor que eu jamais deveria desejar. Acordei ofegante, coberta de suor frio, como se o sonho fosse mais real do que a própria realidade. Por dias, evitei encontrar o casal, mas Laura não desistia. Me ligava, insistia, sorria ao telefone com aquele tom que misturava amizade e provocação. E então, veio o convite que eu não consegui recusar. Um jantar íntimo em sua casa. A mesa estava impecável, velas acesas, o cheiro da comida se espalhando pelo ambiente. Laura parecia ainda mais confiante, como uma diretora conduzindo uma peça cujo enredo só ela conhecia de verdade. Eduardo estava mais enigmático do que nunca. Seus olhares fugidios me atravessavam como lâminas invisíveis. Entre uma taça de vinho e outra, Laura inclinou-se para mim e sussurrou. Sabe, Camila, eu gosto de ver quando outras mulheres olham para o meu marido. Gosto de sentir que ele é desejado. Isso me dá prazer. Meu coração disparou. As mãos tremiam. A taça quase escorregou dos meus dedos. Aquela confissão era um abismo. E naquele instante, percebi que não era apenas Laura quem jogava. Eu já estava dentro do jogo. Olhei para Eduardo. Ele não disse nada. Mas seu silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. O ar ficou pesado, carregado de tensão. O jantar seguiu, mas cada risada parecia mascarar segredos que queimavam embaixo da superfície. Mais tarde, Laura se ausentou por alguns minutos, indo atender uma ligação. Fiquei sozinha com Eduardo na sala. O barulho da chuva começava a se intensificar lá fora. E o silêncio entre nós se tornou insuportável. Nossos olhares se cruzaram. Não havia palavras. Apenas respirações aceleradas. Corações em guerra e uma verdade impossível de negar. Eu estava me apaixonando. Camila. Eduardo sussurrou meu nome como se fosse um segredo proibido. Não diga nada. Interrompi, a voz embargada, com medo de perder o controle. Ele fechou os olhos, respirou fundo, como se lutasse contra algo dentro de si. Quando Laura voltou, tudo parecia normal. Mas eu sabia que nada mais seria o mesmo. Nos dias seguintes, vivia atormentada. Laura parecia se divertir com meu desconforto. Jogava frases soltas, olhares insinuantes, como se testasse até onde eu iria. Eduardo, por outro lado, mantinha seu silêncio enigmático, mas eu já conhecia seus sinais.
Era um campo de batalha invisível. Cada encontro, cada olhar, cada sussurro não dito era mais intenso que qualquer palavra. Eu sabia que estava à beira de algo irreversível, e a pergunta me assombrava. Será que Eduardo seria capaz de trair Laura? Ou seria eu quem primeiro não resistiria? A noite em que fiquei sozinha com Eduardo na sala foi o ápice do suspense. A chuva caía forte lá fora. Laura estava atrasada, e o silêncio entre nós queimava como fogo. Ele me olhou. Eu o olhei de volta. Nada foi dito, mas tudo foi sentido. Meu coração gritava, minha alma tremia, e dentro de mim nasceu a certeza que eu jamais quis admitir. Aquilo não era apenas desejo. Era paixão. Uma paixão proibida, devastadora, capaz de destruir tudo. A cena terminou em silêncio, mas dentro desse silêncio havia gritos, havia promessas, havia segredos ocultos. E foi nesse momento que compreendi. Estávamos presos em um jogo psicológico de tentação e obsessão sem volta. A tempestade rugia lá fora como se o céu quisesse anunciar uma tragédia. Eu estava na sala, sozinha com Eduardo, e cada trovão parecia sincronizar com o ritmo do meu coração. O silêncio entre nós não era vazio, era denso, carregado, cheio de tudo aquilo que jamais deveria ser dito. Ele me olhou com intensidade, os olhos fixos nos meus, como se buscassem permissão para atravessar um abismo proibido. Meu corpo inteiro tremeu. Tentei afastar o olhar, mas não consegui. Havia algo nele que me puxava. Uma gravidade invisível contra a qual eu era impotente. Então, sem que pudéssemos evitar, nossos rostos se aproximaram, nossas respirações se misturaram. E o beijo aconteceu. Foi intenso, arrebatador, cheio de desejo reprimido. Mas não estávamos sozinhos. Quando abri os olhos, vi Laura à distância, parada na porta, observando em silêncio. O choque me congelou. Eu recuei imediatamente, o coração disparado, as mãos trêmulas. Eduardo ficou imóvel, sem conseguir sequer pronunciar uma palavra. E então, Laura sorriu. Não um sorriso de raiva ou ciúme, mas um sorriso misterioso, perturbador, como se estivesse diante de algo que ela mesma havia provocado. Finalmente. Ela murmurou com a voz baixa, quase um sussurro que ecoou mais forte do que um grito. Laura, eu posso explicar. Tentei dizer, mas minha voz falhou. Ela ergueu a mão, interrompendo-me. Não precisa, Camila. Eu vi o que precisava ver. Seus olhos brilhavam com algo que eu não compreendia. Prazer misturado com ameaça. Eduardo se levantou, visivelmente abalado. Laura, isso não é o que você pensa. Ela riu suavemente. Eduardo, você ainda não entendeu, não é? Eu quero ver vocês dois juntos. Isso me excita, me alimenta. Meu corpo gelou. A revelação dela caiu sobre mim como um raio. Eu não sabia se estava presa em uma confissão íntima ou em um jogo cruel. Eduardo estava mudo, lutando contra si mesmo. Você enlouqueceu? Perguntei, tentando recuperar o controle. Isso é insano, Laura. Ela se aproximou de mim devagar, como uma pantera prestes a encurralar sua presa. Seus olhos nunca piscavam. Sua voz era firme, carregada de autoridade. Insano. Ou apenas honesto. Disse parando a poucos centímetros do meu rosto. Você deseja meu marido, Camila? Eu vejo isso em cada olhar, em cada suspiro contido. E ele... Ela virou o rosto para Eduardo. Ele sempre desejou você. Meu coração gritava. Eu quis negar, mas a verdade já estava escrita no silêncio entre mim e Eduardo. Ele não precisava falar. Seus olhos já haviam confessado tudo. O clima se tornou insuportável. O som da chuva contra os vidros, o vento batendo forte, as velas tremeluzindo sobre a mesa. Era como se estivéssemos presos em um cenário teatral, onde cada um desempenhava um papel em uma peça sombria. Laura recuou e ergueu sua taça de vinho, sorrindo com um ar de triunfo. O jogo começou, Camila, e você já está dentro dele, querendo ou não. As palavras dela me atravessaram como facas invisíveis. Eduardo caminhou até mim, a respiração pesada, o olhar cheio de dilemas. Eu nunca quis que fosse assim. Ele murmurou, mas não consigo mais negar o que sinto. Meu corpo inteiro se incendiou por dentro. A confissão dele era tudo o que eu temia. E tudo o que eu secretamente desejava. Laura, do outro lado, apenas observava, como uma diretora de cena que já sabia de cada ato antes mesmo de acontecer. Vocês pensam que são os únicos em conflito? Disse ela, mas eu também sinto. Sinto prazer em ver vocês lutando contra o inevitável. Isso não é um jogo. Gritei,
As lágrimas começando a encher meus olhos. São vidas, sentimentos, corações. Ela sorriu fria. Exatamente. É por isso que é tão delicioso. A tensão explodiu em silêncio. Eduardo deu um passo em minha direção, mas um barulho repentino vindo da cozinha nos fez congelar. Laura desapareceu por alguns segundos, como se fosse atender ao som, mas retornou tão misteriosa quanto havia saído. E então, quando voltou, trouxe consigo um olhar diferente. Um olhar que misturava prazer e ameaça. Amor e ódio. Vocês pensam que podem esconder algo de mim? Perguntou a voz firme. Eu controlo essa história. Eu decido como ela termina. Meu coração parecia prestes a sair do peito. Eu não sabia se corria, se gritava, se cedia. O desejo queimava. A culpa me consumia. E a presença de Laura me esmagava como uma sombra impossível de evitar. Eduardo tentou se aproximar de mim novamente, mas Laura o interrompeu com um simples olhar. Era como se ela tivesse domínio sobre nós dois. A pergunta que vocês deveriam se fazer não é se vão trair ou resistir, disse ela lentamente. A pergunta é, quem realmente está seduzindo quem? O silêncio caiu pesado sobre nós. Eu não conseguia responder. Eduardo não conseguia responder. E Laura, soberana, sorriu com uma calma perturbadora. O jantar, que deveria ser apenas um encontro comum, havia se transformado em um teste cruel de lealdade, desejo e poder. Naquela noite voltei para casa destruída. Minha mente não parava de repetir o beijo, a confissão de Eduardo. O sorriso enigmático de Laura. Eu estava presa em uma rede invisível, um labirinto de emoções proibidas do qual não sabia escapar. Sonhei com Eduardo novamente. Sonhei com sua voz, com seus olhos, com seu silêncio que dizia mais que 1000 palavras. E no sonho, Laura estava sempre lá, observando, sorrindo, como uma presença inevitável. Os dias seguintes foram um tormento. Laura me ligava com frequência, sempre em tom provocador. Eduardo evitava contato direto, mas eu sentia sua presença em cada sombra, em cada pensamento. Eu sabia que a situação não poderia durar muito. Alguma coisa teria que acontecer. Uma revelação, uma ruptura, um clímax inevitável. E dentro de mim, uma certeza dolorosa começou a crescer. Não era apenas desejo. Era paixão. Uma paixão proibida, perigosa, devastadora. Eu já não tinha mais certeza se estava vivendo uma história de amor ou um jogo mortal. A noite estava carregada. A tempestade batia contra as janelas como se o próprio céu quisesse derrubar as paredes daquela casa. Eu estava ali, diante deles, com o coração em chamas e os olhos marejados. O beijo que dividira nossas almas já não podia ser esquecido. E Laura, entre lágrimas e risos nervosos, quebrou o silêncio com uma revelação que mudou tudo. E se nós três continuássemos juntos? Disse ela, sua voz oscilando entre a loucura e a ternura. Um pacto secreto. Nossa verdade escondida do mundo. Fiquei paralisada. Meu corpo inteiro tremeu. O sangue pulsava em minhas veias. E uma mistura de culpa e desejo me queimava por dentro. Como aceitar algo tão insano? Como resistir a algo tão tentador? Eduardo abaixou a cabeça, respirando fundo. E quando levantou os olhos, eu vi que ele aceitava. Não disse em voz alta, mas seu silêncio confessava. E naquele silêncio havia algo mais, algo perigoso. Você está maluca, Laura. Consegui murmurar, minha voz quase engasgada. Ou isso não pode dar certo. Ela se aproximou de mim, os olhos brilhando com intensidade. Maluca? Ou apenas corajosa o bastante para assumir o que todos nós sentimos? Eduardo finalmente falou, sua voz grave, trêmula. Eu não queria que fosse assim. Mas não consigo negar o que sinto por Camila. Meu coração quase parou. Era a confissão que eu temia e, ao mesmo tempo, desejava. Laura ficou em silêncio por alguns segundos e então explodiu. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas também de uma paixão feroz. Ela caminhou até Eduardo e o empurrou contra a parede. Então você admite? Gritou. Você está apaixonado por ela? Ele hesitou. O silêncio dele foi uma tortura. E quando finalmente respondeu, a sala inteira pareceu tremer. Sim, Laura riu. Não um riso de alegria, mas um riso nervoso, perigoso. Então é isso? A traição diante dos meus olhos. Não é traição, Laura. Eduardo disse com a voz baixa. É a verdade. Ela o encarou, os olhos ardendo como fogo. Verdade? Ou apenas o começo da sua ruína? Eu assistia sem conseguir me mover. Cada palavra deles era uma faca em meu coração. Eu me sentia parte de um duelo psicológico, onde não havia vencedores.
apenas feridos. Então, inesperadamente, Laura se voltou para mim. Seus olhos estavam marejados, mas havia algo mais ali. Desejo. Camila. Ela disse, sua voz quebrada. Não é só ele que me atrai. Você também. Meu corpo congelou. Eu perdi o ar. O quê? Ela se aproximou devagar, como quem cruza um abismo. Sempre houve algo em você. Seu jeito, seu olhar. Eu senti ciúmes, mas também prazer ao imaginar vocês dois. E agora percebo que não é apenas sobre ele. É sobre você também. Eu cambaleei sem chão. A confusão me dominou. Era manipulação? Era desejo verdadeiro? Eu não sabia. Eduardo ficou mudo, como se tivesse perdido o controle da própria vida. Seus olhos me pediam respostas, mas eu mesma não as tinha. Laura, isso é loucura, balbuciei. Ela sorriu, mas era um sorriso de dor e obsessão. Loucura? Ou o começo de algo que ninguém mais ousaria viver? A tensão se tornava insuportável. As velas sobre a mesa tremeluziam, sombras dançavam nas paredes. O som da chuva era o único aplauso daquela cena trágica. Eduardo deu um passo à frente. Laura, por favor, não transforme isso em um jogo. Mas já é um jogo, ela gritou, as lágrimas correndo pelo rosto. E todos nós estamos jogando. Eu tremia. Meus olhos iam de Eduardo para Laura, de Laura para Eduardo. Eu não sabia mais quem eu era naquela história. Cúmplice, vítima ou jogadora. Laura se aproximou de mim e tocou minha mão. Seu toque era quente, quase febril. Diga, Camila. Você sente algo por mim? Minha garganta se fechou. Eu não conseguia responder. Havia algo nela, sim. Algo que eu não queria admitir. Uma mistura de medo e fascínio, repulsa e atração. Eu não sei. Murmurei finalmente. Ela sorriu com um brilho sombrio. Então você já sabe a resposta? Eduardo fechou os olhos desesperado. Isso está nos destruindo. Laura virou-se para ele com uma calma assustadora. Ou está nos libertando. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. O vento uivava lá fora, como se o mundo soubesse do segredo que nascia ali dentro. Eu queria fugir, mas minhas pernas não se moviam. Queria gritar, mas minha voz estava presa. Eduardo me olhava como quem implora por salvação, e Laura me olhava como quem já tinha vencido a guerra. Naquela noite, não houve respostas. Apenas confissões, lágrimas e promessas silenciosas. Eu me deitei na cama depois, mas o sono não veio. Meus pensamentos eram um labirinto. O rosto de Eduardo me queimava. O sorriso enigmático de Laura me assombrava. Dias se passaram. O pacto parecia existir no ar, mesmo sem ser selado. Laura me ligava, Eduardo me evitava, mas a tensão só crescia. Até que, em um novo encontro, tudo explodiu outra vez. Laura, com os olhos firmes, disse: Eu não vou escolher. Nem você, Eduardo. Nem você, Camila. Estamos presos uns aos outros e ninguém vai sair ileso. Eduardo a encarou com raiva. Você está nos destruindo! Ela riu, amarga. Não, Eduardo. Estou apenas mostrando quem realmente somos. Eu não sabia mais se queria fugir ou mergulhar mais fundo naquele abismo. E foi então que compreendi. Não havia saída fácil. Eu estava presa em uma guerra de amor, desejo e obsessão. Um triângulo que não era apenas paixão. Era fogo, era veneno, era destino. E no fundo da minha alma, uma pergunta permanecia. Quem realmente controla esse jogo? Realmente controla esse jogo? Eu acreditava que já tinha visto tudo, que nada poderia me abalar depois do beijo proibido, das confissões de Laura, do pacto sombrio que nos uniu em segredo. Mas naquela noite, Eduardo quebrou o silêncio e destruiu todas as minhas certezas. Ele não apenas admitiu seu amor por mim. Ele trouxe à tona um segredo enterrado no passado. Um segredo que envolve não só a mim, mas também Laura. Eu vi o rosto dela mudar. Vi os olhos de Laura perderem o brilho por um instante. Ela não era mais a mulher segura que controlava o jogo. Pela primeira vez ela parecia assustada. Minhas pernas tremiam. Meu coração disparava. E eu só conseguia pensar. O que mais Eduardo escondeu de nós durante todo esse tempo? Será que Laura já sabia e nunca teve coragem de admitir? Será que eu estive vivendo uma mentira desde o início? E afinal, quem realmente traiu quem? Eduardo dizia que precisava revelar tudo, custasse o que custasse. Mas será que eu estava pronta para ouvir? Será que Laura suportaria a verdade? Naquele momento, eu compreendi. O triângulo que nos unia não era apenas paixão e desejo. Era uma bomba relógio prestes a explodir, e quando explodir, ninguém sairá ileso. Agora eu pergunto a você: que segredo do passado Eduardo está escondendo?
O que ele e Laura partilharam antes mesmo de eu entrar nessa história? Será que esse segredo vai nos unir para sempre? Ou vai nos destruir de uma vez por todas? Prepare-se! O próximo vídeo, na parte 3, vai mudar absolutamente tudo. E se você ficou curioso para saber como terminará esta história, não deixe de se inscrever-se e dar um joinha e ativar o sininho para mais vídeos. E se você quer uma parte 3, digita nos comentários, parte 3, e eu te aguardo no próximo vídeo. Estou esperando você digitar, parte 3.